a gloriosa oportunidade de poder recebermos para nós da unção e da virtude do Espírito Santo do nosso Deus. Participemos com muita fé e com esta convicção de que nós seremos então alcançados por estas bênçãos e virtudes do Espírito Santo de Deus e de todo o reino celestial. Convido os irmãos que puderem a se colocar em pé, por gentileza. Nós iremos então oficializarmos a nossa reunião. Cantaremos do nosso hinário o hino de número 1, Igreja Forte. Vamos nos colocarmos em reverência e assim vamos orarmos. Amantíssimo e glorioso Deus nosso Pai, elevamos a Ti, ó Deus, a nossa mais sincera e profunda gratidão e adoração. Louvamos e exaltamos também ao Teu Divino Espírito Santo, bem como também ao Senhor Jesus, como nosso Divino Mestre e o nosso Salvador. Louvado e glorificado seja a Senhora, ó bendita Mãe Maria Santíssima, a nossa querida e santa avó Rosa, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos que compõem a glória do nosso Deus. Mais uma vez, nos encontramos aqui, ó Pai, na Tua presença. Mais uma vez aqui viemos desejosos para ouvir as Tuas palavras, Teus ensinamentos, Teus conselhos, a Tua doutrina e a Tua disciplina, para que a cada dia mais nós possamos adquirirmos conhecimento, sabedoria, para sermos então sábios e aplicarmos tudo isto que o Senhor nos ensina, para que nós se preparemos enquanto então estivermos aqui nesta terra, para que um dia habitemos a glória celestial. Querido Deus, para o momento desta reunião de oração, nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que conceda a nós da Tua unção, da Tua virtude e do Teu Divino Espírito Santo, para que possa direcionar cada momento do trabalho desta reunião, para que ao exercermos o nosso ministério, possamos assim fazermos com toda a honra, com toda a dignidade e a fidelidade, para bem servirmos a esta Igreja Apostólica e ao reino dos céus. Certos de que nós aqui já contamos com estas bênçãos, com estas virtudes e com a inspiração de Deus e dos seus santos e anjos para o trabalho desta reunião de oração, nós a declaramos iniciada e que assim seja para a honra e a glória do reino dos céus. Amém.
Muito bem, prezados irmãos. Na sequência, nós também vamos ouvir o hino que o coral irá apresentar, na qual tem como título Graças a Deus pelo Consolador.
mensagem de nossa igreja que nos foi transmitida através destes hinos. E agora temos aqui a oportunidade para poder meditarmos, também refletirmos na mensagem que está em nosso boletim. A mensagem na qual temos para esta reunião de oração, ela nos fala sobre a segunda vinda de Jesus para aplicar a justiça e o juízo de Deus. É uma mensagem do Santo Irmão Aldo, já publicada em boletim, de setembro do ano de 2013. Palavras do Irmão Aldo, ele diz assim: Jesus, o nosso Senhor, prometeu aos seus discípulos que voltaria para cumprir toda a justiça e o juízo de Deus, reavivando a fé nos corações humildes e sinceros que nele crescem como Senhor e Salvador. Ele também prometeu revelar a sua verdadeira doutrina e os princípios da perfeita fé, os quais se resumem no amor e na bondade que devem estar nos corações para a prática do bem, do amor ao próximo e de um proceder justo e fiel a Deus, de uma vida justa, fiel e consagrada ao nosso bondoso Pai Celestial. Para que essa promessa se cumprisse, Jesus dependeria de uma pessoa que fosse plenamente consagrada e dedicada a Ele, que o amasse de todo o coração e que fosse dotada dos preciosos dons de revelação e de profecia, a fim de que Ele, Jesus, se revelasse a essa pessoa, na qual se cumpriria a promessa do preparo e da vinda do Espírito da verdade. Conforme São João, ele registrou as palavras de Jesus, quando o Mestre disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Este Espírito da verdade seria o Consolador, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nele cresce de todo o coração e praticasse os seus ensinos, seria salvo e herdeiro do reino dos céus. Assim, conforme a vontade do Pai Celestial, Jesus tomou conta da sua igreja e passou a usar a Santa Borrosa para moralizar e santificar o seu povo, esclarecendo a verdade e eliminando dúvidas acumuladas ao longo dos séculos sobre o Evangelho do Reino dos Céus. Todos que crescem neste Consolador e permanecessem fiéis, iriam se santificar, alcançando força moral para vencer o pecado e se tornarem verdadeiros filhos de Deus. Jesus, o nosso Senhor, cumpriu a promessa que fez ao apóstolo São João, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, declarando que voltaria para formar um povo para Deus. Povo este que formaria a igreja que, dirigida por ele, seria a igreja da verdade, e que ele faria novas todas as coisas para santificar e preparar um povo para Deus. Assim foi que, no tempo presente, o nosso Senhor Jesus preparou a Santa Borrosa e, através dela,
revelou a perfeita doutrina e a disciplina como regra moralizadora e de boa conduta para o Filho de Deus, ensinando-o a viver em santidade e em consagração. Além disso, Jesus instituiu os sacramentos para a santificação do seu povo, ensinou a crer no poder do Pai e a respeitar os seus santos, Maria Santíssima, santos profetas, santos apóstolos, que são vivos, poderosos e foram galardoados com todo o poder dos céus, para guardarem e amparar os filhos de Deus e a todos os que aceitarem a verdadeira doutrina, praticarem a perfeita disciplina em sua vida e forem consagrados, santificados, justos, honrados e piedosos diante de Deus e dos homens. Portanto, irmãos e irmãs, creiam e confiem que esta Igreja Apostólica é a última igreja levantada por Deus o Pai através de Jesus, e que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da sua promessa. Confiem em mim, irmão Aldo, e creiam que sou verdadeiramente o pastor que Jesus prometeu aos seus apóstolos ao revelar a eles que haveria um só rebanho e um só pastor. Avante, povo apostólico, com fé, amor e santidade, unidos a Cristo Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo, formando um povo forte e consagrado para entregar a Igreja vitoriosa ao soberano Pai Celestial. Queridos irmãos e irmãs, mais uma mensagem também muito importante e também esclarecedora para nós. Mensagem esta que nos esclarece a respeito da segunda vinda de Jesus a esta terra, para que ele pudesse então aplicar a justiça e também o juízo de Deus. Prezados irmãos, quando nós voltamos ao tempo e relembramos, recordamos a primeira vinda de Jesus a esta terra, que trouxe à humanidade a oportunidade também de salvação, de que ele, Jesus, trouxe à humanidade e ao povo o seu evangelho, o evangelho do reino dos céus, como pregação, como doutrina e como disciplina também, para que todos aqueles que nele crescem pudessem herdar a vida eterna. Mas Jesus, prezados irmãos, quando então chegara ao final do seu ministério terreno, ele falou, Jesus, claramente aos seus apóstolos, de que ele então estaria voltando ao Pai. Como nos lembra nesta mensagem, Jesus, ele fala: mas não vos deixarei o povo de Deus órfão nesta terra. Jesus ele fala que ele rogaria ao Pai e enviaria um outro Espírito. Espírito este que então Jesus a chamou de outro Consolador. Este viria à terra, este então seria formado para formar um povo para Deus. Para que tudo aquilo que Jesus, como ele também fala, de que ainda ele tinha muito o que dizer, ensinar aquele povo, mas aquele ainda não era o momento, ainda não tinha todo o preparo
naquele povo para que ele, Jesus, pudesse revelar todos os mistérios do reino dos céus. Mas caberia a missão deste outro Consolador, deste outro Espírito, o Espírito da verdade, como também Jesus ele o chama. Este sim revelaria todos os mistérios do reino dos céus. E quando nós chegamos aos tempos de hoje, em nossa atualidade, nós podemos vermos com os nossos olhos de que verdadeiramente as promessas de nosso Divino Mestre, elas se cumpriram nesta igreja apostólica. De que hoje nós temos a Santa Avó Rosa, sendo ela este Consolador. Porque Jesus ele fala, prezados irmãos, de que este Espírito da verdade, este Consolador, ele aprenderia de Deus, ele aprenderia de Jesus, e estes ensinos traria o seu povo na terra. E quando nós olhamos para o ministério da Santa Avó Rosa, ela nos mostrou isto. Ela nos provou isto de que verdadeiramente ela é o Consolador. E de que tudo o que temos nesta igreja implantado como doutrina, como disciplina, foi ela que trouxe dos céus para nós. Foi Jesus, foi o nosso Deus que ensinou e que assim revelou a ela e ela trouxe a esta igreja para formar um povo que seja um povo verdadeiramente para Deus. E quando nós falamos um povo para Deus, a mensagem nos fala de que devemos sermos um povo que possa conservar tudo que este Consolador ele trouxe e revelou para nós. Sermos um povo zelosos de boas obras e que possamos praticarmos esta doutrina e esta disciplina apostólica. A outra promessa também de Jesus que se cumpriu nesta igreja nos tempos atuais, nos provando de que somos um povo de Deus, que somos o rebanho que Jesus ele se referiu na sua promessa, de que chegaria um tempo em que na terra então existiria um só rebanho, e à frente deste rebanho um só pastor, que seria ele que doutrinaria, queria aplicar disciplina, e queria doutrinar então este povo, este rebanho, para um dia entregar a Deus uma igreja vitoriosa. A igreja que lutou na terra, que conservou a doutrina, que conservou a disciplina, que conservou tudo o legado que Jesus deixou a nós, e um dia poder chegar nos céus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, santos estes formados pelo nosso Divino Mestre, na qual entregarão esta igreja como igreja vitoriosa. Por isto, prezados irmãos, o Santo Irmão Aldo, ele nos fala de uma forma muito clara para nós. Ele nos mostra com tanta clareza de que nós devemos ter muita fé, muita confiança de que esta igreja, ela é verdadeiramente a igreja de Deus. Porque nela se manifesta e assim foi revelado toda a vontade do nosso Deus. Por isto, quando nós falamos em doutrina,
Por isso, quando nós falamos em disciplina, nós afirmamos com toda a certeza de que temos a mais perfeita doutrina, a mais perfeita disciplina, porque elas vieram dos céus. E graças a Santa Avó Rosa, na qual Jesus pôde encontrar nela as condições especiais que pudesse ele confiar este ministério de ser o outro Consolador. Assim como Jesus, ele fala, nos mostra nesta mensagem, de que ele precisaria de alguém que estivesse à altura espiritualmente falando, de assumir esta tão nobre, tão gloriosa missão, de que ele, Jesus, pudesse assim ser representado pela sua segunda vinda a esta terra. E tudo isto, prezados irmãos, foi nos mostrado nesta igreja, foi nos revelado nesta igreja apostólica, pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa, pelo ministério também do Santo Irmão Aldo, em que preparou esta igreja, em que nos deu então este preparo para nós seguirmos uma caminhada para o reino dos céus. Que nós possamos, prezados irmãos, caminharmos com toda a firmeza de que estes santos, eles são poderosos. E hoje estão nos céus galardoados, mas em espírito estão à frente desta igreja. Agora nos resta talvez perguntar a nós: temos dúvida de que o Santo Irmão Aldo és o pastor deste rebanho apostólico? Temos dúvidas de que a Santa Avó Rosa é o Consolador que Jesus prometeu a nós? Eu falo por mim, não tenho dúvidas. Mas que nós não tenhamos dúvidas e que nós possamos olharmos ao redor de nós. Quanto que este Consolador mostrou a nós. O quanto que o Santo Irmão Aldo mostrou, provando o poder da Santa Avó Rosa, poder dele, Santo Irmão Aldo, e ainda hoje podemos dizer que com mais poder estes santos estão atuando na obra desta igreja. De que estes santos estão conduzindo esta igreja para que, como disse antes, quando chegar aquele momento de Deus determinar o arrebatamento desta igreja, para que de forma completa o seu juízo, a sua justiça seja aplicada, todos aqueles fiéis, cumpridores desta doutrina, desta disciplina, serão entregues ao nosso Deus como um povo vencedor, como uma igreja vitoriosa. É este o nosso propósito, é este o nosso objetivo, é esta a nossa meta de estarmos aqui na terra como igreja apostólica. E como eu sempre falo à igreja, aos irmãos, nós estamos aqui não apenas para ser mais uma igreja na terra, mas nós estamos aqui para sermos a igreja da verdade. Assim como Jesus deixou e formou este povo através destes santos. Que nós possamos então preservarmos tudo isto que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos deixou também como legado para nós. Prezados, também é um momento muito propício para nós relembrarmos do valor desta reunião de oração e também relembrarmos
do momento em que nós teremos aqui, de alguns minutos, que nos são reservados para nós falar com Deus. De que nós possamos buscarmos do nosso Pai, nosso Deus, de nossos santos, aquilo que estamos precisando. Eu acredito de que cada um do Senhor, da Senhora, de você jovem, saiu de o seu lar, de sua casa hoje, com um propósito de vir a esta reunião. Um deles, é claro, de nós se alimentarmos, de nós nos fortalecermos espiritualmente falando, e de nós buscarmos mais preparo para o nosso espírito, mas talvez cada um do Senhor, da Senhora, de você jovem, tenha um propósito em particular para buscar nesta oportunidade. E a oportunidade que nós teremos, irmãos, de nós falar com Deus, é um momento de nós expormos a necessidade aos nossos santos. Na confiança e na esperança de que então seremos ouvidos pela nossa oração, pelo nosso clamor e naquilo que for de justiça de nosso Deus e do nosso merecimento, cremos e confiemos que será concedido para nós. Então, prezados, aproveitem esta oportunidade destes minutos que nós teremos de nossas orações individuais, para em uma plena comunhão com Deus e com os nossos santos, nós podermos assim nos aproximarmos do reino dos céus e buscarmos também aquilo que então viemos buscar nesta reunião. Eu desejo que estas palavras então fiquem em seus corações, no desejo de que tenha lhes ajudado um pouquinho mais aos irmãos entenderem, compreenderem a respeito de nossa doutrina e também disciplina de nossa igreja, e desta oportunidade pudemos compreendermos um pouquinho mais a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus, através do Consolador, a Santa Borrosa, para que então o seu juízo, a justiça de Deus seja aplicado sobre nós. Eu convido aos irmãos que puderem a se colocar em pé, por gentileza. Nós iremos nos prepararmos para este momento de nossa oração individual. Primeiramente, nós iremos cantar do nosso inário, o hino que é o de número 84. Tens como título, O Espírito Santificador. Prezados, chegamos aqui a este momento, na qual teremos como oportunidade então de fazermos as nossas orações individuais. Todos podem então orar.
possamos sempre manter esta fé e esta esperança. Fomos ouvidos nos céus pelos nossos santos e aquilo que for do nosso merecimento será realizado em nossa vida. Vamos cantar ainda do nosso inário o hino de número 86. Tens como título Com Fé e Amor. Prezados irmãos, chegamos aqui ao final desta reunião de oração. Carinhosamente, em nome da Santa Avó Rosa, também do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço pela sua presença, pela presença de todos os nossos irmãos, pela sua amável atenção, pelo trabalho também de nossos irmãos obreiros, diaconisas, pastores, coristas, músicos e também regentes e a todo o corpo ministerial desta congregação. Desejo-lhes que a Santa Avó Rosa, que o nosso querido e santo irmão Aldo continue assim abençoando e concedendo-lhes paz, saúde e muita prosperidade em todo o vosso viver. Amém. Vamos assim orarmos para nós então encerrar a nossa reunião. Ó bendito e glorioso Deus, ao findarmos o trabalho desta santa reunião de oração, nós elevamos a nossa gratidão sincera a Ti, ó Deus. Agradecemos pela unção e pela virtude do Teu Divino Espírito Santo que o Senhor concedeu a nós. Bem como agradecemos ao Senhor Jesus, o nosso Divino Mestre, o nosso Salvador, por cada palavra que em forma de mensagens o Senhor direcionou a nós, ó querido Mestre, nos mostrando, nos ensinando com clareza a respeito desta Igreja Apostólica, de nossa finalidade, de nosso objetivo aqui nesta terra. Bem como agradecemos a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, por todo o amparo e a proteção que tem nos dado. Agradecemos a Senhora Santa Avó Rosa, nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador, por tudo o que a Senhora já fez e ainda continua a fazer por este povo, por esta igreja e por esta humanidade. Ao Senhor Profeta Irmão Aldo, nós muito te agradecemos por tantas e tantas bênçãos, pelo amparo, pela proteção que o Senhor tem nos dado a cada momento de nossa vida. E agora, querido e santo irmão Aldo, ó bendita e santa Avó Rosa, os nossos irmãos, mais uma vez, elevam o seu pensamento aos céus. Pela sua oração, clamam pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amparo, pela tua proteção, pela ajuda dos santos e dos anjos poderosos do nosso Deus. E quantos que também trouxeram aqui os seus nomes e depositaram nesta caixa de pedido de oração. Talvez não depositaram só os seus nomes, mas o nome dos seus familiares, de pessoas conhecidas, seus amigos, pessoas que estejam precisando da bênção, da graça, da proteção divina, da ajuda dos santos e dos anjos. E por isso então, ó Pai, eu entrego estas vidas, estes nomes em Tuas santas e poderosas mãos, para que tudo aquilo que eles precisam, que o Senhor possa atendê-los de acordo com o merecimento de cada um deles.
para que os seus problemas sejam solucionados, para que os seus sofrimentos sejam aliviados, as suas dores sejam também aliviados. Aqueles que sofrem pelas enfermidades, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajuda-os a vencer estes momentos tão difíceis e que tenham paz, que tenham saúde e que sejam então prósperos em todo o seu viver. Queridos irmãos e irmãs, todos nós recebamos a bênção que vem do nosso Deus e Pai. Recebamos da unção e da virtude do Divino Espírito Santo do nosso Deus. Recebamos a bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, também da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e as bênçãos e a proteção do Santo Irmão Aldo, e que assim possam caminhar conosco para todo sempre. Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos e até a nossa próxima reunião. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.